Boa tarde a todos e todas. Vamos dar continuidade ao nosso quinto Transfronteiras, Epistemologias, Culturas e Vozes Interdisciplinares, um evento do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, que tem uma nucleação Interfé e uma turma em Manaus, dos mestrandos dos 2 municípios. E hoje nós trazemos uma convidada que vou apresentar a vocês, mas antes queria dizer que hoje, com a fala da Nara, nós damos continuidade a algumas vozes que vêm sendo projetadas e ecoadas através do nosso quinto Transfronteiras, e que elas se iniciam não no dia 21, mas no dia 7 e 8, com o pré-transfronteiras, que não é nada mais do que um evento específico, parte constituinte do quinto Transfronteiras, e que trouxe discussões com pessoas que vieram do Maranhão, do Pará, do Amapá, somando com esse evento, principalmente trazendo vozes de mulheres incríveis, com um trabalho que demonstra a força e tudo que essas mulheres representam. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir poesia, arte, sensibilidade com a nossa querida Marta Cortesão, que também veio com um grupo de mestrandos de Tefé, trazendo uma mesa que falava das manifestações culturais tefeenses, e onde nós também pudemos verificar, né, as mulheres presentes, né, essa força que muito nos anima nesse momento e que nós sabemos, né, do papel importante que essas mulheres representam hoje. Então, para mim e para todos do PPGIC, temos a grata satisfação de receber hoje mais uma convidada muito que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. A maior organização indígena do Brasil, criada há 28 anos, né? Há 28 anos, lutando e mobilizando várias vozes e de respeito aos direitos conquistados. Então, Nara hoje representa a COIAB, que representa 160 povos de 9 estados amazônicos, dentre eles o Acre, o Amapá, o Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, que juntos agregam 60% da população indígena do país, cerca de 440 mil pessoas, e que somam a isso, né, outras vozes que estão tanto dentro das terras já demarcadas, como fora dessas terras, e que hoje lutam também por essas terras, que inclusive é uma bandeira de luta da COIAB e que a Nara com certeza vai enfatizar hoje aqui para nós.
Nós, sem mais delongas, podemos passar a palavra para Nara, desejando a todos um ótimo evento, que essa palestra possa nos inspirar, possa nos tocar, que possamos ficar à vontade para fazer perguntas para Nara e se manifestar no nosso chat, que ao final da fala, Nara poderá trazer esses questionamentos, respondê-los e dialogar com quem está nos assistindo agora. Boa tarde novamente. Agradeço a participação de todos que gentilmente estão aqui na TV PPGIC, contribuindo com essa participação e sendo as vozes que poderão, num outro momento, nas salas de aula, nos seus ambientes de trabalho, levar essa bandeira de luta que hoje Nara traz aqui para compartilhar conosco. Nara, obrigada pela gentileza e por estar aqui. Obrigada, professora Jocilene, né? Nós que agradecemos, eu particularmente que agradeço por esse convite, o convite de estar trazendo aqui a voz da COIAB, né? Que a voz da COIAB são a voz dos povos indígenas da Amazônia brasileira, né? De ter esse espaço acadêmico, que é muito importante, porque a própria universidade hoje é uma ferramenta, né, de fazer com que as pessoas tenham também um senso crítico, né? Então, a universidade ela traz também essa formação política para com seus alunos, para com sua comunidade, né? Então, em nome da coordenação executiva da COIAB, eu quero agradecer ao convite e a cada um e cada uma que está aqui conosco nesse diálogo, nessa conversa. Obrigada aí pela apresentação e se colocando sempre à inteira disposição para a gente estar construindo juntos. Nós estamos só aguardando o PowerPoint da Nara, que agora vai começar, tá bom? Então, nós preparamos aqui uma pequena apresentação, né, para poder estar apresentando para quem ainda não conhece a COIAB, né? A COIAB, ela, em termos de personalidade jurídica, nós temos 31 anos, né, de fundação, mas a COIAB ela vem bem antes da promulgação da Constituição Federal. Antes ainda, na década de 70, 80, onde no próprio regime da ditadura militar, o Brasil ele vinha com um lema muito forte, né, de integrar a Amazônia para não entregar, isso na década da ditadura militar. E isso fez com que vários líderes, não só da Amazônia, mas de todo o Brasil, fizesse com que a gente, para além da nossa própria cultura e da nossa língua materna, nós tivemos que aprender a falar o português para poder lutar com as mesmas armas, né? Então, naquele momento, no período antes da ditadura da promulgação da Constituição Federal, as nossas lideranças se reuniram para poder garantir um ponto fundamental para nós, que foi a demarcação dos nossos territórios, né? Foram 3 pontos em comum para todos os povos indígenas do Brasil nesse período da Constituinte, que foi garantir a demarcação dos territórios indígenas, garantir uma saúde de qualidade e diferenciada nas comunidades, nas aldeias, nos territórios, e também uma educação diferenciada nas comunidades, respeitando a nossa cultura, os nossos costumes, né? Porque se falar dos povos indígenas, se falar da sua diversidade que há. E se falar da Amazônia, é também se falar da diversidade que há na Amazônia. Diversidade de povos, diversidade de culturas, diversidade de biomas, né? Que para nós que somos amazônicos, é importante a gente saber e frisar que a Amazônia ela não é só floresta, né? A floresta amazônica ela só existe porque nós existimos, povos indígenas.
e porque há outros biomas. Nós temos a savana, nós temos a caatinga, nós temos o cerrado, nós temos o Pantanal. Então, essa miscigenação também de biomas na Amazônia é que faz com que a Amazônia exista, né? Então, a COIAB, quem somos, né? A COIAB é uma organização indígena de direito privado, sem fins lucrativos, fundada enquanto CNPJ, né, no dia 19 de abril de 1989, ou seja, no ano posterior à promulgação da Constituição Federal, por iniciativa de lideranças e organizações indígenas existentes na época. E vale ressaltar que várias dessas lideranças pouco falavam o português, né? E nós não tínhamos todo esse acesso fácil de logística, principalmente, né? Muitos saíam anos, assim, saíam por dias, né? Por horas de canoa, de barco, andaram muito tempo para poder se reunir e fazer com que os nossos direitos fossem constituídos em 2 artigos muito importantes que eu vou estar falando um pouco lá na frente. Então, a COIAB, como a própria professora Josilene falou muito bem na apresentação, né, nós somos uma das maiores organizações indígenas da região que abrange os 9 estados da Amazônia brasileira. Posterior, a própria COIAB tem várias outras organizações indígenas em cada região, que junto nós compomos a articulação dos povos indígenas do Brasil. Pode passar, por favor. Então, a nossa própria caracterização dos povos indígenas. E é importante para nós falarmos isso, né? Nós somos povos, nós não somos tribos. Tribos foi o nome que o próprio colonizador, quando chegou aqui, tentou impor esse nome. Não há tribos indígenas. Nós temos povos indígenas. As tribos são na África e que são reinados também lá, né, no país da África. Então, de acordo com o último IBGE, né, a população geral indígena é de 817 mil pessoas, né? E dessas 817, 637.198 populações aldeadas, conforme o Ministério da Saúde. Por que eu trouxe esses 2 parâmetros, né? A minha avó sempre dizia, o IBGE nunca chegou na minha casa. Então, eu não sei se eu estou aqui nesses dados. E foi uma luta do próprio movimento indígena de também se fazer com que haja o real, né, de quanto nós somos hoje, das populações indígenas hoje contactadas. E o próprio Estado, a partir da Constituição Federal, tudo que se referia a indígena, foi criada uma fundação, que é a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que muita gente aqui conhece. E depois disso, quando já se entrou também no regime que nós estamos hoje, tudo que se tratava de indígenas que era para a FUNAI acabou sendo também dividido. Então, o que cabia à parte da educação escolar indígena, quem ficou como responsável foi o MEC. Do que se tratava também relacionado à saúde indígena, foi direcionado na época para a FUNASA, para o Ministério da Saúde. E que mais à frente a gente lutou e conseguiu hoje ter uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, que não foi o governo que nos deu, foi uma luta do movimento indígena para poder se ter uma saúde de qualidade, né? E o próprio Estado, ele sempre colocou, não respeitando a nossa própria existência, de indígenas aldeados e não aldeados. E não existe isso. Nós somos indígenas em qualquer lugar onde a gente esteja. Não é porque eu aprendi a falar o português, que eu estou aqui utilizando da ferramenta da internet e um computador, que eu deixei de ser indígena. Então, indígena, nós somos em qualquer lugar. Então, essa nomenclatura de indígenas aldeados e não aldeados, indígenas da cidade e da aldeia, né, isso é invenção do Estado para tentar para tentar fazer com que a gente haja um rompimento, né, e que a gente se separe, mas a gente não se separa, então é importante também trazer isso. No Brasil, nós somos hoje 305 povos contactados. Desses 305 povos no Brasil,
180 povos nós somos na Amazônia, né? Nós temos hoje, por todo o processo de colonizador que houve e de imposição para a gente não falar mais a nossa língua, mas nós ainda temos 270 línguas fluentes indígenas e muitos povos também no processo de resgate da sua língua materna. E dentro do Brasil, hoje, demarcadas, nós temos 688 terras indígenas demarcadas, né? Porque na própria Constituição Federal, no artigo 231 e no artigo 232, foram 2 artigos muito importantes que as lideranças conseguiram, né, garantir esse direito na própria Constituição Federal vigente, onde o Estado brasileiro nos reconhece como povos originários. E reconhece também as nossas crenças, os nossos costumes, a nossa cultura e o nosso modo social, organizacional, da forma como a gente se organiza, né, em cada território. E após a promulgação da Constituição 88, o Estado brasileiro, como reconhecimento a nós, enquanto povos originários, está escrito lá na lei, que o Estado brasileiro teria 5 anos, a partir de 88, para que todas as terras indígenas do Brasil fossem demarcadas. 5 anos após a promulgação. Nós estamos mais de 30 anos de promulgação da Constituição, né? E até hoje nós lutamos pela demarcação de terras indígenas. Nossa bandeira principal hoje é a demarcação, são os 3 pontos, na verdade, ainda da década de 80, antes da promulgação da Constituição, que são a demarcação das terras indígenas, uma saúde e uma educação de qualidade diferenciada, onde quer que o indígena esteja, né? Respeitando a nossa cultura. Então, até hoje, 30 anos depois, a gente continua com essas bandeiras de luta. Por quê? Porque o Estado brasileiro ele não cumpriu com o seu papel. A gente sempre fala que o Cariua, né, em várias línguas, dependendo da sua língua, chama o branco, né, o não indígena, de Cariua, Carauitá, ou seja, mas o próprio Cariua, ele gosta muito de papel, ele gosta de leis, mas nem sempre cumpre as leis. E os povos indígenas, nós somos de tradição oral. Então, a palavra de uma pessoa, ela vale muito mais do que um papel assinado. A gente honra a nossa palavra, né? A gente cumpre com a nossa palavra. Então, das terras indígenas que hoje foram homologadas, 60,46% estão regularizadas e hoje são mais de 39%, muito mais ainda que estão em processo de homologação e muitas que ainda nem se iniciaram esse processo de homologação, né? Então, as populações indígenas hoje, a gente ocupa praticamente 13% do território nacional. O que é 13% do território que um dia foi todo nosso, né? E que a gente hoje tem a cumplicidade de dividir com todo mundo, porque há lugar para todo mundo. E a gente traz isso por quê? Porque um dos grandes desafios que a gente tem é justamente de lidar contra o avanço do desenvolvimento, né? E de se tirar esses próprios linguajar de que o governo fala que os povos indígenas nós somos empecilho para o desenvolvimento, e nós não somos empecilho para o desenvolvimento. Tanto que os nossos territórios, seja na Amazônia, seja na parte do Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, eles são muito mais férteis do que o próprio desenvolvimento do homem, né? Então, é de você saber lidar com a sua ancestralidade, com a sua territorialidade sem denegrir, sem destruir, né? E um ponto também importante que nós aqui, enquanto brasileiros, precisamos saber, que no Brasil há 114 referências de povos em isolamento voluntários. Esses 114 referências são só na Amazônia. E grande parte, 80% dela, é no estado do Amazonas. Então, muita gente acha, mas eles existem? Existem. E onde a própria sociedade chamam de povos em isolamento voluntário, nós chamamos eles de povos autônomos, né? São povos indígenas que vivem com sua autonomia dentro dos seus territórios e que, muitas das vezes, eles
fizeram essa escolha de viver com sua autonomia no seu território, né? Que muitos deles foram removidos dos seus territórios, foram separados das suas famílias, né? E nós, enquanto movimento indígena, nós temos o nosso dever de estar protegendo esses territórios onde há referência dos nossos parentes que estão lá autônomos. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco do mapa da organização política, né, do movimento indígena. Então, enquanto COIAB, né, que é onde está escrito, onde está essa logo verde, nós estamos aí no centro porque nós vamos estar apresentando um pouco da organização política nossa enquanto movimento indígena para a defesa dos nossos direitos, né? Então, como eu falei lá na frente, a COIAB é uma organização política do movimento indígena. E no âmbito nacional, nós temos 7 organizações indígenas, onde cada uma delas tem uma atuação na sua região. Então, nós temos o Conselho Guarani Ibirupá, nós temos são dos Guarani, que ficam na região do litoral. Nós temos a Arpinsul, que são organizações indígenas dos povos do sul do país. Arpin Sudeste, que é a região do Sudeste. O Conselho Terena, que são dos povos terenas do Mato Grosso do Sul. A Grande Assembleia da Tiguaçu, que são também dos Guarani, da região do Centro-Oeste. Nós temos a APOIME, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Espírito Santo. E nós temos a COIAB, né, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Então, em cada região, na geografia, né, nas aulas de geografia, vocês aprendem, eu também aprendi isso na escola, que são quantas regiões no país, né, que são 5. Mas isso, se você for ver, nós internamente, enquanto povos indígenas, essa geografia para a gente não funciona, porque o nosso próprio território ele perpassa as fronteiras, seja de estados, de municípios e de países, né? Então, por isso que esse nome, território, ele é importante, ele é forte para a gente, porque perpassa as fronteiras do país. Então, juntos, cada um com sua bandeira de luta na sua região, mas sempre se comunicando e fortalecendo um ao outro, a COIAB, junto com as demais organizações das demais regiões, juntas, nós formamos a articulação dos povos indígenas do Brasil. Então, enquanto o Brasil, nós temos a nossa articulação a nível nacional, que é a PIB, e em cada região onde a gente se organiza, há uma organização como a COIAB, aqui para a Amazônia. Né? E internamente, que é na parte de baixo, nós temos 9 estados que a professora Josilene colocou, que é a região da área de abrangência da COIAB, onde em cada estado nós temos uma organização também de referência estadual do movimento indígena. Do lado direito de vocês, né, de quem está vendo o vídeo, nós temos quem? A UMIAB. A UMIAB é a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. Né? Em 96, na Assembleia, antes era um departamento, e as mulheres se organizaram, começaram a conversar, e hoje nós temos também uma organização de mulheres amazônicas que estão também no momento de fortalecimento institucional para essa bandeira de luta para as mulheres indígenas. Então, nós temos a UMIAB, que ela não está nem acima nem abaixo, ela está ao lado da COIAB, que é o nosso caminhar juntos, né? Lado a lado. Do lado esquerdo do vídeo, nós temos a COICA. A COICA é a coordenação dos países que fazem parte da Bacia Amazônica. Né? Aí envolve os 9 países onde contempla, né, onde se tem a Bacia Amazônica, e no Brasil aqui é a COIAB. Então, em cada país tem a organização também de referência. Esse é o nosso mapa de organização política do movimento indígena. Pode passar, por favor.
Aqui são as regiões, né, dos 9 estados na Amazônia brasileira, onde a gente se organiza em cada local desse, né, que são 64 regiões, micro-regiões, onde nós temos a atuação da COIAB. É só para vocês estarem também vislumbrando, pode passar a parte social, né, onde vocês podem ver que no Brasil todo há povos indígenas. Pode passar, por favor, para o próximo slide. E aqui, enquanto nesses 30 anos, a gente sempre teve, né, a partir dos três pontos principais do processo de luta do movimento indígena, a COIAB hoje tem 6 eixos temáticos de atuação, né, para o próprio fortalecimento do movimento indígena. Então, o primeiro eixo é o gestão, fortalecimento político e desenvolvimento institucional da COIAB, e aí trazendo quem é COIAB. COIAB não é aqui em Manaus, onde está a sede, mas COIAB são os 9 estados da Amazônia brasileira, são as 9 organizações macros estaduais e as 64 regionais e com as suas áreas também de abrangência. Então, COIAB somos todos nós, da Amazônia, né? O eixo 2 são defesa dos direitos indígenas e políticas públicas prioritárias, que a COIAB, assim como organizações do movimento indígena, a gente luta para que haja políticas públicas efetivas para a própria qualificação e também para a melhoria da qualidade de vida dos povos indígenas. Né? O terceiro eixo é a autonomia e sustentabilidade dos povos e territórios indígenas. A quarta é a formação política e técnica, e aí a própria formação política é de cada um de nós conhecer a nossa própria existência, conhecendo a nossa história, conhecendo a nossa política interna de cada povo, de cada organização, de cada região, e a parte técnica onde a gente quer desenvolver. A gente vem lutando justamente para que haja cada vez mais espaço, não só nos ensinos médios, né, nas escolas, nos ensinos fundamentais, mas principalmente nas universidades, nas pós-graduações, doutorados para os indígenas, né? O quinto eixo é gênero, infância e juventude indígena na Amazônia. E o sexto, defesa dos direitos dos povos indígenas autônomos e de recente contato, ou seja, dos povos em isolamento voluntário, que muitos conhecem nessa nomenclatura. Pode passar, por favor. Então, esses são os 6 eixos que a gente vem atuando, que abarca toda, né, o próprio trabalho político da COIAB. E aqui é a nossa estrutura organizacional, onde a gente se vê numa grande maloca, porque a COIAB é isso, é uma grande maloca que abarca toda essa diversidade, né? E onde está... A gente não começa a maloca como uma pirâmide, né? Por isso que a gente colocou a pirâmide, que é para os demais estarem enxergando. A gente não começa de cima, não. A gente começa de baixo, porque é o alicerce que precisa estar bem seguro, bem firme, né? Bem politizado. Então, o nosso alicerce, ele fala muita coisa. Então, quem é o nosso alicerce? São os 9 estados, são as 64 regiões. É a Amazônia brasileira. Então, esse é o nosso alicerce que segura todos os demais. Né? Então, nós temos aí a nossa própria Assembleia Geral, onde abarca os 9 estados da Amazônia brasileira, com todas as suas regionais, e nas Assembleias Gerais que se escolhe a coordenação executiva. E nós temos o próprio mandato de 4 em 4 meses, de 4 anos, né? São de 4 em 4 anos. E o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, né? O Conselho Fiscal é um conselheiro por cada estado, com seu suplente, e o Conselho Deliberativo também. Então, essa é a nossa estrutura organizacional da COIAB, a nossa grande maloca aqui na Amazônia, né? Pode passar. E a gente não poderia estar falando aqui sobre os próprios desafios que a gente tem, né? A gente sabe que todo direito, ele não é dado para ninguém, nem para nós também, enquanto cidadãos brasileiros. Ele é conquistado com muita luta, com muita mobilização, e para os povos indígenas, infelizmente, a gente vem conquistando com muitas perdas, muitas perdas. Várias pessoas tiveram que passar
para essa outra vida, de morrer, de dar o seu sangue para poder estar garantido tudo isso que a gente vem hoje vivenciando. E a gente sabe que nessa conjuntura atual, ela não está fácil para ninguém, né? A própria a sociedade como um todo, a gente vem perdendo muitos direitos, né? A partir da Constituição Federal, ela abriu uma porta para o diálogo com a sociedade. A sociedade ela começou a ter voz também, uma voz participativa através de qual instância? Dos conselhos. Foram criados conselhos, né? Os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os conselhos dentro das estruturas dos ministérios, as próprias universidades hoje também têm a participação dos alunos, dos professores, né? Então, todos começaram a ter também uma própria participação. E a partir do governo do atual presidente, né, que para a gente não chama de governo, mas a gente fala de desgoverno, porque acabou tendo um retrocesso muito grande, principalmente para a sociedade civil, para os movimentos sociais, a gente perdeu essa voz dentro do Conselho. A gente começa a vivenciar novamente um período de ditadura, porque você não pode falar, é tudo imposto, tem que ser do jeito que eu quero, né? E isso não é a Nara que está falando, né? Muitos têm acesso à internet, aos jornais, e o próprio presidente ele fala isso. E a própria fala do presidente atual, Jair Bolsonaro, fez com que incitasse muito o avanço da desunião e o avanço também de conflitos dentro da Amazônia. E em 2019 foi o período que a gente passou um período de maior desmatamento, né, dos anos anteriores, isso para 2019. E no próprio ato, né, no primeiro dia, 1º de janeiro de 2019, quando houve o atual governo, né, tomando posse, a primeira medida, que não foi nem no dia 2, não esperou o dia 2, foi no dia 1º de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro tenta, né, tirar o processo de demarcação das terras indígenas da própria FUNAI e do Ministério da Saúde e tenta passar para quem? Para o Ministério da Agricultura. Por que será? Né? A gente precisa se perguntar isso. Ainda no período de campanha, quando o Jair Bolsonaro ainda estava como candidato, ele prometeu que, se eleito fosse, ele não iria demarcar 1 centímetro de terras indígenas, nem de terra indígena, nem de território quilombola, nem de nada, né? E hoje ele faz com que se cumpra essas promessas de campanha, abrindo e expandindo a Amazônia para o agronegócio, para a especulação imobiliária, tenta fazer com que legalizar a mineração dentro de terras indígenas, que isso é ilegal, né? Tenta fazer com que também haja o aval e a legalização do plantio de cana-de-açúcar na Amazônia, ou seja, de abrir as porteiras, né, da Amazônia para a destruição. E isso a gente vem como uma bandeira de luta também pela própria defesa dos territórios, e os nossos territórios é a nossa casa, e a nossa casa é a Amazônia. Muitos falam que os povos indígenas são os guardiões da floresta, mas nós não somos os guardiões da floresta. Nós somos a floresta, nós somos os nossos territórios, porque não há uma divisão do território e nosso. Nós somos corpo, alma e tudo. Por isso que o ano passado, quando houve a primeira marcha das mulheres indígenas do Brasil, nós viemos com esse tema, território, nosso corpo, nosso espírito, porque não foi por um acaso, mas é o que nós somos, é a nossa ancestralidade, é a nossa cosmovisão, é o nosso princípio. Então, para os povos indígenas, para nós pensamos diferente, a gente age diferente. Nós não falamos em meio ambiente, não existe um meio, mas nós falamos como tudo. Então, é um ambiente que se propaga, né? E por parte disso, é porque nós só sabemos falar não e não e não? Claro que não, né? Mas é de dizer que a gente precisa conciliar o envolvimento e não esse desenvolvimento que destrói. E essas palavras são para quê? Para poder colocar o momento que a gente vive hoje. A gente não tem como falar hoje, nós não temos como falar hoje em nenhum local sem tocar no que nós estamos vivendo, que é a própria parte da pandemia.
né? Então, a gente sente hoje, e nós aqui do estado do Amazonas, eu estou hoje no estado do Amazonas, fomos o que sentimos primeiro aqui da região amazônica, fomos os primeiros a serem afetados, e o Covid-19, quando chegou, o coronavírus, ele chegou de uma forma, ele chega de uma forma, e chega até hoje, porque essa pandemia ainda não passou, de uma forma avassaladora. Chega assim, destruindo muita gente, tirando a nossa cultura, porque nós estamos tendo muitas perdas, né? Muitas percas. Não são somente os idosos, né? Os mais velhos que estão sendo acometidos por esse vírus, mas principalmente crianças e jovens. Então, vendo isso ainda em março, nós começamos a trabalhar para o nosso plano de ação emergencial de combate ao avanço do coronavírus e de tratamento entre povos indígenas na Amazônia brasileira. Por quê? Porque o Brasil, até hoje, não tem um plano eficiente, eficaz, não se tem metas, não se tem um plano de ação específico para povos indígenas, não tem nem para a gente, né? Para as pessoas, para a população brasileira, não se tem. Nós passamos quanto tempo aí sem um ministro da Saúde, né? Então, vocês estão vendo aí que não se tem uma seriedade para esse combate do Covid-19. Então, preocupados com isso, nós fizemos esse plano de ação para que, junto com a sociedade civil e a própria OEA, foi uma parceira fundamental também nesse processo, para apoio em EPIs, né? E também em várias outras situações, parte logística, em toda a Amazônia, no estado do Amazonas, junto nesse combate ao Covid-19 para as populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, ou seja, para todos. Pode passar, por favor. Nesse plano de ação emergencial, a gente traz o eixo, né, que são eixos de gestão e governança. Você pode ir passando enquanto eu vou falando, por favor. As ações emergenciais de assistência e cuidado básico, e sobre a própria questão da soberania alimentar e da medicina indígena. Porque, principalmente para quem estava no entorno da cidade, nas cidades, seja por um período de trânsito, né, que estava indo para o seu território, ou por algum tratamento, ou para muitos que se fazem hoje, que precisam vir para as cidades, né, para a capital, para estudar, nós ficamos sem nenhum tipo de assistência. Vocês viram quantas pessoas faleceram e muitos não puderam fazer o próprio exame ou ter a medicação. Então, a gente sente até hoje, né? Eu trouxe aqui uma matéria recente, né, da dor que a gente tem pelas perdas dos que nós estamos perdendo para o Covid-19. A gente sabe, assim, eu acredito que não tenha uma pessoa, seja aqui nessa live, nessa face da Terra, que não perdeu uma pessoa querida, um amigo, um familiar, né, que não, um conhecido para o Covid-19. Então, foi muito doloroso, está sendo muito doloroso a cada perda que a gente tem. E para os que conseguem, né, vencer esse vírus, e a gente fala que a gente ainda não venceu esse vírus até que se tenha uma vacina, se tem as sequelas. Muitos estão com sequelas, e nós estamos preocupados com essas sequelas. Então, é de se pensar não só para o agora, mas também para o pós-Covid. Quando chegar esse pós-Covid, né? Quem diria que a gente estaria aqui numa reunião de uma forma online, né? Sem a gente poder se ver realmente a todos, sem poder se tocar, se abraçar, sabe? Para a gente é muito difícil isso, é muito difícil a cada ligação, a cada mensagem de pedido de socorro e de apoio, para a gente poder estar ajudando e com que a gente não tenha mais perdas, né? A gente teve que se aliar com muitos parceiros, com as universidades, com a sociedade civil em geral, porque o Estado brasileiro não está cumprindo com o seu papel. E os próprios governos, eles têm a coragem de desviar recursos no período que deveria estar sendo implementado ações eficazes, o combate do Covid-19 para bem individual e não coletivo. Então, isso é muito grave, sabe? É muito
é muito individualismo, é a pessoa não pensar no próximo, e são 7 meses que nós estamos aqui na Amazônia combatendo esse vírus, que é um inimigo invisível e que ainda não parou. E eu sempre falo, a gente está no luto e na luta, porque para além do Covid tem todos esses retrocessos que o governo tenta fazer de retirar os nossos direitos, de não demarcar os nossos territórios. E esse período da pandemia foi o período que mais houve desmatamento na Amazônia. É um período que aumentou o número de assassinatos na Amazônia, de defensores dos seus territórios, de defensores de direitos. É um período da pandemia onde aumentou o número de garimpeiros dentro dos territórios, da retirada de madeira ilegal nos territórios, e isso não parou. Então, ao invés de diminuir, de paralisar, o próprio presidente ele instiga isso, essas invasões e esses assassinatos. E a COIAB teve uma participação importante no próprio lançamento que o CIM, o Conselho Indigenista Missionário, faz todos os anos sobre esse levantamento dos dados de violência contra os povos indígenas no Brasil. Então, quem puder e tiver a oportunidade, entre no blog e veja, porque não são somente números, são vidas, são pessoas, são histórias que a gente está falando. Pode passar, por favor. E para esse combate diário, que a gente tem em defesa dos nossos direitos, pode passar para o próximo slide, é o que a gente tenta conscientizar cada um de nós, E mesmo tendo todo esse retrocesso e ouvindo o presidente da República falando que não está tendo queimadas na Amazônia nem no Pantanal, que somos nós, indígenas, que estamos tacando fogo, fazendo nosso roçado, que isso é mentira, porque as queimadas não estão no entorno do roçado, está no entorno da onde? Onde depois que queima está tendo pasto e soja, então é uma mentira deslavada que ele vem falando. Há 2 momentos muito importantes. Primeiro, da própria indicação do cacique Raoni para o Prêmio Nobel da Paz, pela sua luta, pela sua resistência, pelos seus ensinamentos, de mesmo que ele está no território demarcado, ele sempre lutou pela demarcação das terras indígenas, pela preservação da Amazônia. E a articulação dos povos indígenas do Brasil, ela recebeu um prêmio internacional de defesa de direitos. E ontem, quem pôde também acompanhar, a Alessandra Munduruku, ela recebe também um prêmio de direitos humanos. Ou seja, é o Brasil falando que está fazendo com o seu papel e a gente está dizendo que não, a gente está aqui na luta, na resistência diária. E quando a gente vê importantes momentos desse de reconhecimento lá fora e nosso também, da própria sociedade, de que nós estamos fazendo o correto, esses prêmios são importantes para evidenciar a nossa luta pelos nossos direitos coletivos. A Alessandra Munduruku, ela já teve a casa invadida, e hoje ela vive sob proteção, porque ela está sendo ameaçada de morte, porque o território Munduruku hoje, a terra indígena, ela ainda não foi demarcada Saramaibã. Por quê? Porque há nova contestação do próprio Estado dizendo que aquele território indígena não pode ser dos Munduruku, e sempre foi, porque querem querem privatizar portos lá no estado do Pará, nessa região, querem também ampliar a própria mineração dentro desse território, querem construir o Complexo Tapajós, que é uma hidrelétrica, ou seja, as nossas lutas são diárias. Então, esse reconhecimento para a Alessandra, não é só para a Alessandra, mas é para toda a luta do povo Munduruku, de que nós somos contra mineração dentro dos nossos territórios, da forma que está, que degrada. Por favor, pode passar. E isso, falando de toda essa abarcação, dessa resistência, existência, quero deixar aqui todos os nossos contatos, mas de falar que a luta ela não parou. Dia 28, agora, na próxima semana, estava agendado uma audiência importantíssima no STF, onde iria estar fazendo o julgamento de um território, Xoclém, no sul do país, que pode estar cometendo e fazendo um retrocesso muito grande para os territórios indígenas, que eles trazem nessa tese um marco temporal. Então, o que é um marco temporal?
O próprio Estado brasileiro, e isso é invenção dos ruralistas e de quem quer os nossos territórios, dizendo de que a Constituição Federal, no artigo 231, ela nos reconhece como povos originários. E ela reconhece os nossos territórios que tradicionalmente nós ocupamos. E o marco temporal, ele faz com que os indígenas só tenham direito ao seu território tradicional se eles estiverem no seu território a partir de 88. Ou seja, é de esquecer toda a história de genocídio, esquecer toda a história de etnocídio, né? E esquecer toda a história de massacre que o Brasil tem para conosco, é esquecer uma dívida moral, uma dívida sensata que tem para com os povos, nossos povos, de achar que a nossa história só começa a partir de 88. Nós estamos aqui desde sempre. E muitos povos, se não puderam estar em 88 nos seus territórios, não foi porque eles não quiseram. No próprio período da ditadura militar, e por isso que eu comecei com esse lema, né, porque foi um lema do Estado brasileiro, de falar de integrar a Amazônia para não entregar, é que o presidente hoje traz também, dizendo que a Amazônia ela não é um patrimônio da humanidade, né, que a Amazônia é daqui do Brasil. Mas ele esquece de dizer que a Amazônia é nossa, é de nós que estamos aqui, e que sempre estivemos aqui, e sempre vamos estar aqui. O presidente, ele esquece de dizer que no período da ditadura militar, muitos povos foram massacrados, foram removidos, foram expulsos, foram retirados à força do seu território para se construir hidrelétricas, para se construir estradas e para se ter grandes latifundiários. Esquece disso. Então, de falar, isso aqui é da minha família há 100 anos, nós estamos aqui mais de 500 anos, gente. Então, é esquecer essa dívida histórica que tem conosco. Então, o marco temporal, além de ser imoral, é ilegítimo, é uma invenção de quem não quer reconhecer a própria história do Brasil, a própria história dos povos originários. Então, com isso, eu quero assim finalizar, para poder estar dando abertura para os demais, para a nossa participação, mas de trazer essas reflexões para nós, para todos nós aqui, né? E o próprio lema da COIEB, né? Unir para organizar, fortalecer para conquistar. Conquistar os nossos direitos sem nenhum derramamento de sangue. Né? Chega de sangue indígena em todo esse desenvolvimento que não nos pertence. Né? Nós, enquanto cidadãos brasileiros, nós temos o direito de um ponto fundamental. Nós temos o direito à vida. Nós temos o direito de viver onde quer que a gente esteja. E para aqueles que virão, que são a futura geração, eles também têm o direito de, quando virem, ter uma caça para se alimentar, ter um rio limpo para se banhar e ter uma escola digna, seja na sua comunidade, seja na universidade. Então, acesso a todos. Então, nós estamos aqui não somente para sempre continuar com o ônus da história, mas a gente está aqui para construir uma sociedade justa, para se incluir também nesses processos de construção. Então, nada sobre nós, povos indígenas, sem a nossa participação. A gente sempre tem um lema muito grande, né? Que demarcação, hoje nós estamos demarcando as nossas telas, trazendo a nossa voz de sempre estar resgatando um direito nosso, né? Nós sabemos dos nossos direitos, mas nós sabemos também dos nossos deveres, e nós estamos cumprindo com os nossos deveres, e a gente espera também que o Estado brasileiro nos reconheça e não apague a nossa história, porque por mais que eles já tentaram, há mais de 500 anos, a gente está aqui, né? Então, de dizer a todos vocês que todos nós somos como um bambu, trazer aqui essa reflexão, porque vem vendaval, passa temporal, o bambu enverga para um lado, para o outro, mas ele não quebra, e nós não vamos quebrar. Depois de todo esse temporal, de todo esse vendaval, a gente volta para o lugar firme e forte. Então, vamos caminhar junto, vamos ajustar os nossos passos, e demarcação já. Não ao marco temporal, porque a nossa história não começa em 88. Nossa história, ela se perpassa por muito mais desse tempo e vamos continuar por muito mais gerações. Obrigada, viu, professora?
seu posicionamento, sua voz forte, corajosa, demarcação já, não ao marco temporal, né? E para nós é uma alegria realmente muito grande ter essa sua voz aqui nessa palestra de encerramento, não só porque ela contextualiza a luta dos povos indígenas, mas também toda a sua organização político-cultural em torno da luta por seus direitos e como você expressou ao longo de toda a sua fala. Uma luta que é diária, que é constante, que não cessa, mas que se alimenta por essa força de que vocês estavam aqui, vocês estão aqui e vocês estarão no futuro, com certeza. Nós somos gratos porque, como você fala, ao destacar a questão da floresta, da defesa da floresta, que não é a floresta, né? São vocês, é o corpo, é a alma de vocês. Mas ela é nossa, né, Nara? Porque nós somos desses lugares também, nós, de alguma forma não, de todas as formas, somos parte desse processo, e nós agradecemos ao movimento político-cultural indígena, porque ao empreender uma luta pelos povos indígenas, eles lutam por nós, por cada um de nós que vivemos aqui, e principalmente por nós que vivemos na Amazônia. Então, eu vou passar a palavra para você, novamente, pelas perguntas que devam estar presentes aí no chat. Eu acredito que os meninos já vão passar para mim aqui as perguntas, e aí a gente vai dialogando. Enquanto eu recebo as perguntas, teve mais comentários, Alana, mas você pode me passar, por favor, alguns comentários que você aqui, Nara. Eu acredito que as pessoas ficaram tão atentas à sua fala, tão didática na colocação dessa história e dessa trajetória do movimento indígena, dos movimentos indígenas, né, porque são vários movimentos. A Alana, ela gostaria de saber que vocês falassem um pouco mais sobre a demarcação das terras indígenas e sobre os povos que ela colocou isolados, mas você nos explicou que são os povos autônomos, né, que vivem de forma autônoma em seus territórios. Então, seria mais ou menos como que ele demarcar esses territórios onde eles estão, enfim, ela gostaria que você esclarecesse um pouco a respeito, né, dessa questão. A Marília, que é uma professora daqui do PPG, que ela faz também uma observação a respeito dessa absurda intervenção do Estado, e essa postura colonizadora que sempre está presente quando se reporta aos povos autônomos, né? E essa constante tentativa de classificar, de colocar nomes, de nomear a partir de sua visão colonizadora, e que, com certeza, resulta em problemas para os povos. Desculpa, eu passo a palavra para você, Nara. Então, falando um pouco mais sobre a própria demarcação, a própria Constituição Federal, como eu falei, ela tinha 5 anos para demarcar as terras indígenas. Já se passaram mais de 10 anos e não foram ainda demarcados todos os territórios. E aí nós paramos? Não. A gente sempre teve essa bandeira de luta, e vendo que, como o próprio Estado brasileiro ele não cumpre com o que diz, e principalmente hoje, nesse atual desgoverno, né, que ao invés, já falou que não vai demarcar nem 1 centímetro de terras indígenas, já pronunciou isso na ONU, em outras reuniões afora, que não vai fazer e não está fazendo, nós, povos indígenas, a gente sempre tem outras também estratégias
Então, nós começamos a fazer as nossas autodemarcações, que para a gente é legítimo, né? São processos legítimos nossos internos. Então, o que é a autodemarcação? É que se o Estado ele ainda não foi lá demarcar fisicamente o seu território, nós, como forma de proteção desse território, estamos fazendo a autodemarcação, porque a gente sabe onde são nossos territórios. Então, para a gente, a autodemarcação é um processo legítimo. E o próprio Brasil, ele é signatário da Convenção 69 da OIT, e como de vários outros tratados internacionais. Mas ele não cumpre com o que ele assina, né? E a própria Convenção 69 da OIT, ela fala sobre quando se tem qualquer empreendimento ou qualquer coisa, serviço, né, que venha afetar diretamente ou indiretamente aquela comunidade, aquela população, aquele território, os povos, na Convenção 69, ele nos reconhece como povos indígenas. O Estado brasileiro ele tem o dever de fazer o processo de consulta, né? Então, se fala da consulta livre, prévia e informada, mas isso o governo não vem fazendo. Nós falamos muitas vezes, por exemplo, não ao Belo Monstro, né? A gente nem fala de Belo Monte. A gente falou muitas vezes não ao Belo Monte, está aí. Belo Monte foi construído, né? Um monstro que acabou devastando e trazendo muitas complicações, não somente para os povos indígenas, mas toda a população dali da região de Altamira. E, tendo isso, a gente também veio começando a desenvolver, né, e fazer os nossos protocolos de consulta. Então, cada povo tem o seu protocolo de consulta que precisa ser respeitado. Então, eu participei uma vez aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, uma reunião entre Roraima e Amazonas, porque querem passar o leão, né, o leão de Tucuruí e o leão de transmissão pelas terras indígenas Uaimiri-Atuari. Eram todos que estavam lá a favor e eu contra. A COIAB é sempre contra. Nós somos a voz dos povos indígenas da Amazônia. Então, bem direta, eu peguei, né, na época, o livro do protocolo de consulta dos povos indígenas Uaimiri-Atuari, e quando me deram a palavra, eu falei, para se ter energia elétrica e para se passar o linhão para o estado de Roraima, porque a energia vem da Venezuela, os estudos deram 5 opções. 5 opções, não foi somente uma opção. Né? Os estudos de impacto ambiental, social, isso tudo que precisa ser feito, deram 5 opções. Uma dessas 5 opções é passar, né? Passar pela terra indígena Uaimiri-Atuari. Ué, se das 5 opções foi escolhida de passar pelo território Uaimiri-Atuari, há um livro, né? Uma lei, que aí os protocolos de consulta para a gente é uma lei para a gente, há uma lei que precisa ser seguida e respeitada. Então, nós não estamos falando não. A gente só quer que vocês também respeitem a vontade do povo Uaimiri-Atuari. Está lá tudo escrito, tudo que precisa ser feito. Então, vamos abrir para o diálogo. É isso. Né? Então, sobre isso, perpassa pelos próprios povos indígenas autônomos, né? Que alguns chamam, no Acre eles chamam muito que são os povos desconfiados, né? Que são meio desconfiados, que é o povo brabo, que é o índio brabo, mas que são os povos autônomos, que são os povos isolados. Para a Amazônia, aqui nem todos eles têm território demarcado, muitos ainda estão em processo de demarcação. E aonde se tem o maior número, por exemplo, de desmatamento, é onde há essas referências de povos isolados. Porque o próprio presidente ele fala que a Amazônia é um território desabitado. É uma ignorante, né, da parte do presidente de não conhecer não só a história desse país, como também o próprio território. Nunca foi desabitada. A gente sempre há pessoas, há vida. A floresta amazônica é vida. Então, os povos em isolamento voluntário, eles estão sofrendo hoje pressão da ganância do homem, né? Da própria pressão desse dito desenvolvimento, tanto por parte do Brasil, como por parte também dos países vizinhos nossos.
né? Por parte do Peru, eles vão sofrendo muito com as grandes petroleiras, faz com que eles transitem pelo território. E hoje, com a própria Covid-19, infelizmente é uma realidade, mas muitos missionários, eles tentam fazer o contato, como já fizeram conosco há muito tempo lá atrás, ainda com esse discurso de que eles precisam ser evangelizados, né? Porque são pessoas... A própria ministra Damares, ela traz isso. São coitadinhos. Nós não somos coitadinhos. Os povos indígenas não somos coitadinhos. Nós temos a nossa própria autonomia e para essa pandemia, hoje, nós estamos em situação de vulnerabilidade. Nós não somos vulneráveis. São colocadas vulnerabilidades, né? Como cada um também tem suas vulnerabilidades. Então, os povos indígenas, nós não somos coitadinhos e nós não somos vulneráveis. Mas por questões epidemiológicas, hoje nós estamos em situação de vulnerabilidade, que é uma diferença muito grande, né? Então, os povos isolados, o que há muito tempo o próprio Estado só falava deles, eles se sentiam como proprietários, né? Como donos, e não são donos. Então, o próprio movimento indígena, a gente traz essa bandeira de luta, não só de demarcação, mas que tenha proteção e políticas de proteção onde há a referência dos povos isolados. São 114 referências, pessoal, e eles têm todo o direito de viver em plena autonomia e como eles querem nos territórios. Então, cabe a cada um de nós, como cidadão, como pessoas, como seres humanos, sabe, de fazer com que o próprio desejo deles seja feito, e não que aconteça o que aconteceu com os nossos avós, com os nossos bisavós, com regiões muito recentes, há menos de 30 anos, né, com a própria remoção e ataque. É sobre isso. E, infelizmente, esse desgoverno tenta, né, impor esse regime de ditadura, né? A gente hoje está num país democrático de direito, mas vivendo num momento de imposição, onde o próprio senador é pego com dinheiro na cueca, né? Não sou eu que estou inventando, a gente está vendo. E onde os próprios ministros, eles falam uma coisa e depois o presidente vai lá e desmente, fala que não é assim. Então, é um desgoverno, né? O governo hoje, ele não tem um comando, ele não tem uma efetividade, ele não tem realmente um chefe de Estado que possa estar direcionando não só as políticas públicas para a nossa proteção, para todos os cidadãos do Brasil, como também dando comando para a sua própria equipe, infelizmente. Mas nós, como bons brasileiros, né, que a gente nunca deixa a peteca cair, principalmente nós aqui amazônidas, é de juntar força, é de caminhar e de dizer que isso vai passar, vai. E a pandemia, ela trouxe esses ensinamentos para a gente de humanidade, para muitas pessoas, de humanidade, de generosidade. E se a gente não teve mais mortes, né, mais perdas, foi porque a sociedade civil como um todo nos juntamos. A gente não ficou esperando só pelo Estado, somos nós contra o Estado. Nós estamos em guerras de narrativas, onde o próprio Estado, ele omite a verdade, ele tenta camuflar e fazer com que as pessoas, os nossos entes que se foram para esse Covid-19 fossem só números, o que não são números, gente. É parte da nossa história que se está indo com os nossos anciões. Então, é a nossa história que está se perdendo e o nosso futuro com as crianças que estão também morrendo. Isso não é justo com ninguém. Então, a gente precisa respirar, né, para poder ter mais fôlego e continuar. É um pouco isso. Obrigada, querida. Temos uma fala aqui do professor Guilherme, não é exatamente uma pergunta, ele faz uma afirmação, mas acho que seria importante você comentar. O professor Guilherme é daqui do programa, do PPGIC, e ele fala que os saberes e lutas indígenas são fundamentais para a construção de uma ciência amazônica, plural e com raízes fortes, né? E aí, em seguida, temos a
a Alcione, que ela fala como a COIAB vê a dificuldade das escolas indígenas em atender os alunos no período da pandemia. A Alcione é nossa mestranda do PPGIC e ela trabalha com a educação escolar indígena. Então, o professor Guilherme, ele está corretíssimo, né? Tanto que muito o que a gente conseguiu minimizar, não só o impacto do Covid-19 como um todo, foi os nossos próprios conhecimentos tradicionais. Né? Muitos chás, para quem teve condições de adentrar na mata, porque a minha avó sempre falava isso, quando a gente via uma situação de guerra ou um inimigo, a gente fugia para o meio da mata, né? A gente não pode esperar vir e morrer. E ali viver dos nossos costumes, das nossas tradições, das nossas medicinas tradicionais. Tanto que um dos pontos, né, quando eu falei do próprio plano de ação emergencial do Covid-19, que dos eixos que a gente trouxe da própria soberania alimentar e da medicina indígena, foi de fortalecer essa prática nossa, né? Para poder garantir com que não houvesse trânsito dos territórios nas cidades e que a gente pudesse estar lutando com as armas que a gente tem para esse momento, até que não se tem a vacina. Então, os conhecimentos tradicionais, eles estão sendo essenciais para esse combate, não só para o Covid, como para outras doenças, né? Hoje, falando já com a Alcione, hoje nós estamos tendo o Fórum, né, de Educação, o FNEI, onde a gente vem trazendo sobre essa questão da parte da educação, educação escolar indígena. É um desafio, em muitos estados e municípios ainda não se retornou às aulas presenciais, porque, e a gente também, nós não somos a favor, precisa muito se respeitar, sabe, esse momento que a gente tá vivendo. Essa semana mesmo nós tivemos 2 perdas importantes, né? Um do próprio cacique Satere Maués, o Tuxaua Geral Amado, do Rio Andirá, que foram um dos fundadores daqui da COIAB, que teve toda essa luta, não só para a própria COIAB, como para o próprio povo Satere Maué, e ele trazia muitos desses ensinamentos, né, da parte da educação escolar indígena, porque a própria educação escolar indígena, a gente precisa entender que não é só o letrado, né, e se aprender o português, mas é de conciliar com a nossa própria cultura interna. E isso se fala muito do respeito à nossa cultura e do respeito ao nosso tempo. A gente ainda não passou do luto. A gente está em 7 meses de luto constante. E dentro das tradições de cada povo, há esse momento fúnebre para cada povo, e onde a gente não pôde se despedir. Muitas pessoas, muitos povos, eles não puderam ter o direito de participar do seu processo, né, do seu ritual fúnebre, de se despedir daquele ente querido, de ver pelo menos. E por isso que nós fizemos e estamos numa luta muito grande de se ter os primeiros atendimentos de baixa e média complexidade nas comunidades, nas aldeias. Aqui em Manaus também já está sendo feito isso. A prevenção. Nós estamos 7 meses e a gente vê que por parte das próprias secretarias estaduais e municipais de saúde, como do Ministério da Saúde, através da Secretaria Especial de Saúde Indígenas, que são os 2 órgãos do Estado que precisavam estar nessa linha de frente e precisam estar nessa linha de frente do combate à pandemia, eles não se prepararam e não se preparam até hoje para isso, né? Senão a gente não teria tido tantas perdas de vidas e de histórias. E isso eu quero trazer por essa questão da educação, né? O que é educação para cada um de nós? O que é educação para você aqui, mestrando, doutorando, estudante da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas? O que é uma educação para você? O que é uma educação escolar? O que é uma educação escolar indígena? Tudo, a gente precisa fazer essa reflexão nossa interna.
é de enxergar o outro, mas é de respeitar o próximo. Então, nós não temos condições ainda de voltar às atividades, primeiro porque a pandemia não passou e nós estamos em luto ainda. O luto não passou e a luta está diária. Então, enquanto não houver a própria vacina, esse cuidado, a gente não pode, não deve colocar ninguém em risco, principalmente as nossas crianças. É garantir a vida na frente, né? É garantir com que a gente continue hoje na luta, mas delas terem o direito também de ter uma vida digna lá na frente, né? Então, a educação escolar indígena, ela traz esses ensinamentos. Então, para a gente é difícil estar tendo que se adequar, né, a esse novo normal, porque é normal agora estar nas telas, né, demarcando as telas. Será que é normal a gente ter que colocar as nossas crianças, falando para a própria educação escolar indígena, ter que ir para uma escola que não é uma escola diferenciada e da forma como os indígenas, né, o movimento indígena vem trazendo toda essa sabedoria? Então, a nossa escola é no dia a dia. A gente não parou de ter e de estar passando os nossos ensinamentos, né? Então, é isso como a gente vê. Aqui mesmo no estado do Amazonas, quando se pensou em também iniciar as escolas indígenas, como é que se vai iniciar sem garantir que elas tenham esse acesso, né? Isso não vale só para nós, povos indígenas, vale para todos. Então, é isso, sabe? Acho que a gente precisa respeitar a dor que a gente está passando, e nós todos, cada um de nós aqui, a dor que nós estamos passando e o luto que ainda não passou. Obrigada, Nara. Temos mais uma pergunta aqui da Alana, que também é mestranda do PPGIC, e ela gostaria de saber se vocês estão recebendo algum apoio governamental, seja em nível municipal, estadual, federal, no que tange ao trabalho de apoio aos povos indígenas nesse momento de pandemia e nesse contexto, né, do plano emergencial. Eles estão recebendo, estão tendo acesso, por exemplo, tiveram acesso àquele benefício? Como é que é? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, se trata da Amazônia, né, os 9 estados, com todos os seus municípios e as entes federativas, foi muito difícil nos primeiros meses, porque o próprio... E aí vão das instituições. Eu posso colocar isso para você, Alana, que as instituições, elas tiveram dificuldades porque elas trabalham e atuam através de um comando. E o comando, ela vem da pessoa de quem está no comando, vem do chefe. Então, nos próprios distritos sanitários especiais indígenas, a gente sentiu isso. O secretário de saúde, ele dava uma ordem, seja de que, para poder estar atendendo somente os indígenas que estavam na aldeia. Mas se o indígena que é da aldeia teve que vir na cidade para receber algum benefício ou fazer alguma compra e ficou a pandemia, não teve como voltar, ele deixou de ser assistido, né? E para nós aqui das próprias secretarias municipais e estaduais, de cada estado da Amazônia. Não se teve, por isso que a gente falou, não se teve um plano de ação específica, né, de enfrentamento para povos indígenas. E nós, enquanto movimento indígena, a gente dialogou muito com essas instituições, de falar que nós que estamos aqui na linha de frente, né, na trincheira dessa guerra, nós sabemos o que está passando, mas quem está lá em Brasília, nas suas salas, no ar-condicionado, não sabe a real situação do que está acontecendo aqui. Então, se tem diferenças, é o momento de deixar diferenças de lado e a gente começar a fazer um plano de ação, né, de fazer trabalhos integrados entre as instituições para a gente poder salvar vidas. Então, em algumas instituições teve essa barreira, mas as pessoas dessas instituições fizeram a diferença. Então, em alguns momentos, por exemplo, a gente não teve apoio da própria FUNAI ou da Secretaria Municipal.
mas em outras não. Hoje, aqui, por exemplo, em Manaus, eles vêm fazendo um trabalho preventivo, porque se criou um GT, um grupo de trabalho, onde se colocou a Secretaria Municipal, se está lá dialogando o Ministério Público Federal. O Ministério Público ele é um agente fundamental para que as coisas possam acontecer. Se colocou também, se está lá dialogando, né, construindo a própria FUNAI, o Distrito Sanitário, e as associações indígenas. Vocês precisam conversar conosco. Não tem como fazer e criar e construir qualquer estratégia ou ação sem a nossa participação, porque nós sabemos dos gargalos, né, e do respeito que precisa ser feito. Tanto que, quando se teve a iniciativa, que foi o primeiro local onde se teve essa iniciativa de se ter uma área específica para receber indígenas, foi aqui em Manaus, no hospital de referência naquele momento. Então, se fez lá, a gente não quer acessar uma parede bonita, a gente quer um atendimento de qualidade. Então, quando se fez uma área de pagelância, se fez uma área de pagelância, mas o pajé não poderia defumar. Quer dizer, por quê? Porque foi construído naquele momento sem conversar conosco. O pajé, ele usa para o seu benzimento, ervas, água, né? E aí não é a fumaça, mas é aquele material, seja o breu, seja qualquer, né, o que ele venha, para se fazer a defumação. Esses são os utensílios. Então, depois a gente teve que conversar para ver como que iria estar resolvendo esse problema, que para a gente não era problema, né? Então, em alguns locais, a gente houve esse avanço, não porque teve uma ordem daquela entidade, mas porque as pessoas daquela instituição fizeram a diferença. Então, isso vai muito das pessoas. Então, se na própria UEA, né, se hoje ela está com um trabalho importante de inclusão social, é porque as pessoas que estão na instituição hoje têm isso como meta e como prioridade. Mas, por outro lado, a gente vê hoje o governo federal não ter um olhar específico para o combate do Covid-19. Por quê? Porque para o presidente da República, o importante não é salvar vidas, mas é salvar a economia do país, né? As vidas que ficam para depois, que é o que ele trouxe aqui. E então vai muito das pessoas, da pessoa que está à frente. Então, de forma geral, o que eu posso colocar para você, e os recursos, apoios, não são recursos financeiros, de doações, não, mas é o seu recurso de doação, de doação. Teve muitos voluntários que construíram máscaras para poder a gente estar fazendo a distribuição, de fazer também campanhas para a gente estar fazendo a arrecadação do que necessitava para esse próprio combate. Vocês viram que em muitos locais as pessoas, elas não, se não estava passando mal, quase morrendo, ela não era atendida, então não tinha acesso à medicação. Por isso, quando a gente conseguiu o apoio, vocês precisam de quê? A gente precisa de limão, de alho, né? No caso, para quem está de gengibre, de hortelã, ou seja, para poder estar fazendo chá. É isso. Então, os apoios hoje, depois dessas centenas, infelizmente, de perdas e de mortes que a gente teve, o Estado, ele não é que ele abriu para um diálogo. Em alguns momentos, grande parte, na verdade, eles foram obrigados por orientação, né, do próprio Ministério Público Federal, porque a gente precisou entrar com uma ação, tanto no Supremo, o STF hoje, ele obriga o governo brasileiro de estar apresentando um plano de combate ao Covid-19 para as populações indígenas, e ele ainda não conseguiu apresentar, por exemplo, até hoje, um plano que foi consistente com as nossas tradições, né, com a realidade de hoje. Então, é isso. As instituições, algumas se abriram sempre para o diálogo, outras não, mas de quem não abriu o diálogo, as pessoas fizeram a diferença. Então, somos nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, que fazemos a diferença. Obrigada, Nara.
Marcos Júnior, ele fala que, pegando o gancho da pergunta feita pela Alana, ele gostaria de saber se a COIAB é uma ONG ou uma instituição vinculada ao governo federal e se recebe recursos direto do governo. Acho que ele não pegou o início da sua fala. E eu gostaria, Nara, que para encerrar essa rodada de questões, de perguntas, você falasse um pouco sobre os jovens lideranças, né? Hoje pela manhã nós participamos de um webinário que a mesa era composta por jovens indígenas de vários estados, e a fala deles muito forte, foi uma manhã de muito aprendizado e de muita esperança pela possibilidade de ver os jovens envolvidos da forma que estão. E eu gostaria de saber como que a COIAB tem trabalhado com essas jovens lideranças, né? Se existe uma atuação, se nessa pandemia eles puderam participar com vocês também. Então, Marcos, a COIAB, nós não somos uma organização política, tá? Nós temos uma organização, hoje, uma personalidade jurídica da sociedade civil, né, do movimento indígena. Nós não temos partido político e nem segmento de religião, nós somos apartidário. O nosso partido é o movimento indígena, é a luta, né, para os nossos direitos. Nós não recebemos recursos do governo federal, principalmente agora, né? Pelo contrário, nós somos hoje vistos como inimigos do governo. Nós não somos inimigos de ninguém, as pessoas que se colocam nossos inimigos. Nós somos amigos de todos que não queiram destruir a nossa casa e assassinar a nossa família. Então, nós somos amigos de todos, respeitando toda essa diversidade, os nossos costumes, né? E respeitar a nossa casa, o nosso território, tá bom? Então, é isso. Nós não somos uma organização filantrópica e nem uma organização assistencialista, tá? Nós somos uma organização do movimento indígena, hoje do terceiro setor, no caso, tá? E falando, professora, que é para finalizar, né, a fala de encerramento, a juventude ela tem um papel muito importante. A própria COIAB hoje você vê essa diversidade, né? Quando a senhora iniciou a fala, disse, né, hoje eu sou a primeira mulher a ocupar esse cargo de coordenadora geral na COIAB. E hoje é a primeira vez também que a COIAB tem uma coordenação paritária. Somos 4 coordenadores, 2 mulheres e 2 homens, e uma coordenação, vendo nas anteriores, uma coordenação jovem, mais jovem. A mais velha da coordenação sou eu, né? Hoje eu tenho 42 anos de idade, eu falo, eu não sou velha não, gente, eu sou jovem, só que eu sou jovem há mais tempo que vocês, né? Então, nós temos o jovem de hoje, e falar que o jovem ele não é o futuro. Não, o jovem ele é o presente, ele precisa fazer a diferença hoje, né? Porque nós sempre somos jovens. Só que tem os jovens de hoje, que são vocês, e tem os jovens que estão jovens há mais tempo como nós, né, professora Jocilene? E no próprio movimento indígena, nessa organização, nós temos muitos jovens à frente de organizações indígenas. No Conselho Indígena de Roraima, hoje nós temos um jovem que é o Enoque Taurepan. Ele não chegou aos seus 30, então, porque de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, jovem até os 29, né? E algumas coisas. O presidente hoje da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, da FOIR, é Marivelton. Marivelton não chegou nem aos seus 25 anos ainda. Então, os jovens, eles estão presentes. Então, um dos eixos da COIAB, que é o próprio processo de fortalecimento político, de formação política e técnica, é isso. Não é de preparar o jovem, porque os jovens eles estão preparados, mas é de conscientizar os jovens que eles precisam dar continuidade à nossa luta e à nossa resistência. Eu fui aluna do Centro Amazônico de Formação Indígena, do CAF, e muitos desses também passaram por vários centros de formações. Então, nós sabemos que a própria formação política, que aí é a nossa política de conhecer a nossa história, ela é importante para que a gente possa estar
aqui perante o próprio Estado brasileiro ou perante o nosso inimigo, de igual para igual no diálogo. Nós somos do diálogo até onde se tem o diálogo. Agora, quando não se tem o diálogo que parte para a parte, uma parte que é uma parte mais física, a gente não vai sair brigando, mas a gente vai continuar defendendo o nosso território. Por isso que todos os anos, o movimento indígena, a gente realiza o nosso acampamento Terra Livre, que é o ATL, que é a grande assembleia do Brasil, onde lá a gente dialoga com todas as classes, né, de idades, todas as gerações, de todas, principalmente a geração, para a gente estar discutindo gênero e geracional, que são de cada geração, para a gente poder estar vendo as nossas estratégias e metas para o movimento indígena, para a continuidade da defesa dos seus direitos, porque é isso, a gente continua sempre na defesa dos direitos. Porque os direitos que a gente já conquistou, e conquistamos, não foi o Estado, é sempre bom enfatizar isso, não foi o Estado que deu, que ele não dá nada se a gente não estiver na luta, seja nos seus sindicatos, dos professores, né, seja nos sindicatos operários, seja as próprias mães também lutando para a melhoria dos seus filhos. Então, tudo vem através de uma demanda da própria sociedade que se organiza no sentido de ver suas estratégias para poder alcançar aquela meta. Para a gente também não é diferente. Então, os jovens eles estão com um papel importante em vários locais na sua linha de frente também para garantir a própria existência e resistência do seu povo. Né? Em Rondônia, foi os próprios jovens que lideraram, junto com as organizações, o embate, né? O combate na linha de frente para poder estar dando esse suporte para os seus territórios. Então, é isso, né? A gente traz esses jovens hoje conosco, essa juventude que precisa não estar esperando nada lá na frente de falar assim, jovem, vocês são futuros. Vocês não são futuros, vocês são o presente, que precisa fazer a diferença já, porque nós não temos tempo. Né? O nosso pior inimigo hoje é o tempo. Nós estamos correndo contra o tempo. E a gente não pode deixar que esse tempo não vença. E quando a gente perceber, passou. Eu tinha um professor na UEA mesmo, professora. Eu fui aluna da UEA, mas eu não consegui concluir o meu curso de administração, que foi quando eu assumi aqui, junto com a coordenação executiva, né? Ainda o cargo de coordenadora tesoureira na época, de estar fazendo esse trabalho em conjunto na COIAB. Eu estava com um filho de 1 ano de idade, eu ia para o meu último ano no curso de administração aí na UEA, e com todo esse desafio que eu acabei de relatar aqui. E aí você precisa fazer uma escolha, né? Nós temos muitos mestrandos aqui. Então, quando você é mestrando, doutorando, quando você é estudante ou em qualquer linha de frente de atuação, você precisa decidir, porque você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E essa luta, sabe, é tão grande. E eu vi o meu filho de 1 ano e tudo que a gente estava vivenciando, eu falei assim, eu não quero isso para o meu filho lá na frente, não. E a gente teve que fazer uma escolha. Daí eu fiz essa escolha de estar aqui me entregando de corpo e alma para o movimento indígena, para poder garantir com que ele tenha um melhor lá na frente, que ele não possa receber bombas de efeito moral, de gás, como a gente foi recebido no Congresso Nacional lá em Brasília. Não é isso que eu quero para ele, não é isso que eu quero para ninguém. Não foi isso que a minha avó falou para a gente, que a gente lutou tanto para se estar tendo o que a gente está tendo hoje. Então, vocês, jovens, é que a gente quer deixar esse recado. Quando alguém vier falar assim, olha, vocês precisam ter juízo, porque vocês são o futuro. Vocês têm juízo, e vocês não são o futuro, vocês são o presente. Então, essa luta, essa resistência é de cada um de nós aqui. Não é só dos povos indígenas, é de cada um de nós. Então, venham se somar a essa resistência, venham se somar a essa luta, que não são só dos povos indígenas, mas somos todos nós, cidadãos brasileiros, para a nossa resistência e para o nosso futuro. Tá? Super obrigada, Nara. Obrigada mesmo.
tendo em vista que nós temos uma programação que ainda se segue, nós vamos passar para você, só para você fazer algum agradecimento. Eu, de antemão, agradeço a todos que estiveram aqui acompanhando a fala da Nara. Acredito que tiveram a oportunidade de aprender e de também se solidarizar com ela em função dessa luta e de todas os percalços, né, que são enfrentados cotidianamente, não só pela Nara, pela COIAB, mas por todos aqueles que estão lutando pelos direitos nesse momento tão difícil em que esses direitos estão, como nunca, terrivelmente ameaçados. Aos que tiveram até aqui, obrigada, estejam conosco logo mais, que será feita uma homenagem para o professor Dr. Ernesto Renan Freitas Pinto, uma homenagem muito merecida, que terá como palestrante a professora doutora Márcia Oliveira, e a mediação do nosso mestrando José Celso de Mello. Nara, você pode fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente ao UEA, a Josilene, que fez esse convite à COIAB de estar aqui nesse momento de partilha. Agradecer a presença de cada um de vocês que estão nos acompanhando, que estão nessa troca de experiência, nessa troca de sentimentos que nós estamos vivendo hoje. Então, em nome da coordenação executiva da COIAB, agradecer a cada parceiro, a cada aliado, a cada pessoa que está conosco nessa linha de frente, que está conosco nesse momento histórico, né, da humanidade, que está mexendo com muita gente, e é um próprio sentimento nosso, não só de perda, sabe, mas de resistência ao cubo, eu posso colocar assim, né? A cada um de vocês, eu espero que vocês se sintam abraçados, que vocês também se sintam firmes e se sintam seguros conosco. Muitas pessoas estão com problemas, mas os problemas, eles não são só seus, né? Cada um de nós estamos com esses problemas. E vejam só, né? Eu já chorei muito, sabe, professora? Hoje eu consigo falar e até sorrir, porque as próprias perdas, elas nos ensinam não só a chorar, porque chorar ele não é um ato de fraqueza, mas é um ato de que você tem sentimento. E esses sentimentos, eles ficam, né, ficam muito fortes. E a gente sorri porque, por mais que venham todas essas facelas que estão acometendo para nós, povos indígenas, cidadãos brasileiros, a gente não baixa a cabeça, a gente sempre se sente firme. Então, eu espero ter contribuído um pouco para cada um de vocês, de ter não só ensinado, mas eu também estou aqui aprendendo a cada um de vocês. Eu sei que às vezes eu falo rápido, eu falo muito também, né? Mas é estranho, eu posso colocar assim, é estranho de estar falando com uma máquina, mas não estar vendo todo mundo que está aqui, né? Mas que todos a quem estiverem ouvindo essa mensagem, essa troca de experiência, de dizer que estamos juntos, né? Que não podem esquecer que o Brasil, ele é imenso, ele é diverso e tem lugar e espaço para todo mundo. Que não existe muita terra para pouco índio, existe muita terra para pouco latifundiário, que o direito nosso, ele vem anterior a qualquer lei, a partir do momento também que a gente existe. E a nossa existência, ela vai para além de 500 anos, né? Para além de todo o processo de colonização. Então, é o momento da gente descolonizar as telas, é o momento da gente descolonizar os livros didáticos que tem nas escolas, de figurar, achar que os povos indígenas, nós somos todos iguais. Nós não somos iguais. Os dedos não são iguais. Então, por que a gente precisa ser igual? Né? Mas a gente respeitar a própria diversidade, que é
essa riqueza que o Brasil abarca, né? Então, com isso, desejar uma boa noite a todos e aos que forem ficar para o próximo, né? Para a próxima agenda, que é uma homenagem a um professor muito querido, que também, ele não se foi, mas ele partiu para essa outra vida, que vocês também possam estar fazendo esse agradecimento e essa homenagem para todos que também fizeram essa transição para a outra vida. Então, muito obrigada, gente, pela paciência, pelos ensinamentos, e eu quero aqui colocar mais uma vez a COIAB à inteira disposição para o que der e vier. Mexeu com um, mexeu com todos. Não ao marco temporal, porque a nossa história não começa em 88. Chega de sangue indígena derramado, para muita falta de respeito e para esse desgoverno que quer, porque quer, imperar em cima dos nossos direitos, né? E demarcação já. Obrigada, viu, professora? Obrigada. Então, sigamos lutando, chorando, sorrindo e confiantes, né? Muito obrigada novamente, agradeço a todos que estiveram até aqui. Como falei, a homenagem segue para o professor Renan, que está aí dando uma contribuição muito importante para nós, para o nosso programa. Temos uma honra muito grande de estar com ele, e essa homenagem é merecidíssima. Uma boa noite a todos. Sigamos aí com a programação e até mais.